Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E essa aula vai ser focada numa pergunta, numa situação um pouco mais delicada, que é: me conte uma situação que você cometeu um erro. E isso sempre coloca a gente um pouco contra a parede eu acho que até mais do que quando perguntam sobre o ponto fraco, né, o ponto a desenvolver. Porque é uma situação em que a peteca estava na nossa mão e a gente deixou cair. Então, a gente tem vergonha de contar, a gente se sente inseguro em contar, a gente tem medo do que eles vão pensar sobre o nosso erro. Então, eu entendo que essa é uma situação extremamente delicada. Por isso, principalmente, que a gente tem que ter nossa resposta bem preparada, bem ensaiada, tá pronto para responder qualquer desafio que eles tenham e entender principalmente qual é o objetivo dessa pergunta, o que eles querem entender ao te perguntar sobre um erro, tá? Então vamos começar a quebrar isso juntos, porque eu acho, pelo menos pra mim, vocês podem me contar se não for pra vocês, mas eu acho que essa é uma das perguntas que mais pode causar insegurança, porque a gente se sente desconfortável em falar sobre situações em que a gente errou. A gente se sente desconfortável em vender coisa boa da gente também, mas eu acho que essa situação é especialmente delicada. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando eles perguntam sobre um erro que você cometeu, o que eles não querem saber? Eles não querem saber quem mais do time errou também. Quem que errou antes de você? Ah, eu errei, mas foi porque fulano fez tal coisa aí. Ou então eu errei porque eles não querem justificativa. Eles não querem achar culpados. Eles não querem entender a cadeia de erros ou quem foi que foi o principal, sei lá, o que gerou o erro no começo, ou se você teve conhecimento ou não, eles não querem entender isso. Eles querem saber qual foi o erro, o que você cometeu, como que você reagiu a partir daquele momento, tá? Então, quem começa a responder essa pergunta já tentando justificar e já tentando explicar, não, vai parecer que você está tentando tirar a responsabilidade do seu ombro. E não é isso que eles querem ver, porque na verdade, errar é uma coisa muito normal. É uma coisa, a gente fala errar é humano, e é verdade, assim, é clichê, mas é. Então, ao longo da carreira, a gente vai cometer muitos outros erros. Não é ninguém vai passar a vida inteira fazendo tudo perfeito, tudo certinho, tudo conforme os planos. Não. E se você acha que até agora você não cometeu nenhum erro, provavelmente é porque você tá fazendo aqui, ó, falando, ah, é culpa dele primeiro, é culpa dele primeiro, é culpa dele primeiro. E em alguns momentos a gente tem que entender qual foi a nossa responsabilidade, a nossa parcela de culpa naquilo que deu errado. E não é dizendo que, nossa, você estragou tudo. Não, mas a gente tem responsabilidades que às vezes as coisas dão errado. Por mil motivos. O interesse aqui não é no motivo e no que ocasionou. É mais em como você reagiu a partir daquele momento. Beleza? Então, não é para ficar procurando responsáveis, mas muito mais para mostrar qual foi a sua maturidade ao resolver com aquilo, qual foi a sua resiliência, como foi que você conseguiu manter a calma, qual foi o seu foco a partir dali. É muito mais comportamental a partir do erro, tá? Não é, eles não estão tão interessados no antes. Então, por favor, gente, evitem ficar com essas justificativas, com essas apontações de dedo, porque isso não vai ser legal, não vai passar uma imagem muito boa de vocês. E a segunda coisa que eu queria falar é que, na verdade, o erro, refletir sobre o erro depois que ele aconteceu, é uma super oportunidade de aprendizado. Tá? Então, pessoas que chegam nessa pergunta e não têm uma situação para contar, eles não vão pensar, ah, ele não tem uma situação para contar porque ele nunca errou. Não vai ser essa a conclusão. A conclusão vai ser, as pessoas não têm nenhuma história para contar porque ela não fez uma reflexão direito depois da situação que ela errou. Porque é uma situação de aprendizado. E você pode tirar coisas muito positivas. Eu acho que, na verdade, dá para criar uma resposta muito forte a partir de um erro, porque mostra a sua postura de também constante aprendizado, de entender a sua responsabilidade, de entender quando é a sua missão também resolver aquilo, de vou refletir e eu vou estar mais preparado para a próxima vez. Não só para lidar com um erro, mas para lidar com o estresse que vem com esse erro. Então, eu acho muito, muito, muito importante ter uma resposta bem preparada, não só porque é uma situação mais delicada, então a gente pode ficar mais nervoso naturalmente para responder essa pergunta, mas porque mostra uma postura mais madura em relação a
enxergar um erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, gente, eu acho bem importante mesmo que essa pergunta vocês tenham os dois exemplos, façam um exercíciozinho, coloca lá no STAR. A gente vai continuar usando STAR porque, de novo, é situacional, mas do jeito que eu enxergo um pouco, é um STAR com 2 R's, assim. Porque você vai contar a situação, ação, tarefa, que vai contar mais ou menos, né, o erro, então qual foi a tarefa que você tinha que fazer. O resultado vai ser a coisa que deu errado, né? Então esse é o seu R1, você vai descrever até ali para explicar o erro. Mas eu acho muito importante você ter também um R2, que é o que se aquilo te motivou, se aquilo foi combustível para uma próxima ação. Então, você aprendeu alguma coisa, você resolveu algum outro problema que foi identificado a partir daquele erro, entendeu? Você tem um segundo resultado que daí é o mais positivo. E eu acho que nessa é bom chegar a ter esse segundo R, porque é a hora que você consegue vender mais uma coisa positiva a partir disso. Mas muito importante ter essa humildade de reconhecer o erro e mostrar que você fez essa reflexão para aprender, beleza? Então, vou entrar um exemplo meu. Então, a situação que aconteceu um erro, que eu vou contar agora, foi, na verdade, o primeiro grande erro que eu tive dentro de uma empresa. Então, eu tava na Kraft Heinz, já tinha talvez aí 1 mês e meio, e quando eu entrei tinha um projeto já rolando, que era para começar a produzir para a Rússia latas de milho e ervilha numa fábrica da Polônia. Então, de novo, integração, né? Quando a gente passou de Europa para a EMEA, a Rússia também se tornou parte da zona. Então, a gente começou a produzir e mandar para eles latas de ervilha e milho que estavam sendo produzidas na Polônia. Então, a gente estava trocando o rótulo que ia em volta da lata, porém, a Rússia precisava que a gente imprimisse a data de produção em vez de o número do lote na lata. Então, para a Polônia tinha impresso o número do lote, para a Rússia tinha que imprimir a data de produção. E teve toda uma discussão, bastante coisa para a gente implementar isso na fábrica. Então, até onde eu sabia, isso estava tudo muito bem informado. Porém, na hora de colocar no SAP, que tinha uma pessoa responsável por colocar isso, quando eu passei o pedido, eu só mencionei a troca de embalagem. Eu não mencionei a troca desse inkjet, que chama, que é uma tintinha que vai na linha de produção para colocar ali a data de produção, data de validade ou o número do lote. E isso não foi alterado. Ou seja, teve a primeira produção de ervilha, saiu aquele monte de caixa cheio de lata de ervilha ali dentro, sem a data de produção. Então, não tinha como aquilo ir para a Rússia, foi identificado pelo time de qualidade, parou aqueles pallets e a gente teve que procurar uma solução. Então, a primeira coisa que eu senti foi um desespero de pensar, caramba, assim, eu confirmei no e-mail que o que estava mudando era a embalagem, então eu sabia que eu que tinha causado aquilo. Tinha muitos outros erros de comunicação de antes, de entender quais eram os requisitos dos processos dos outros times. Então, por já ter um monte de conversa por e-mail, parecia que as coisas estavam mais claras, mas na verdade eu sabia que aquilo ali era algo que eu precisava resolver. Então, o que eu fiz foi conectar as pessoas que poderiam resolver. Eu não tinha tanta experiência para realmente conseguir achar uma solução, mas o que eu pude fazer foi criar uma reunião, colocar o time da Rússia, colocar o time da Polônia, colocar o meu gerente, tudo na mesma sala virtual, para procurar uma solução, para entender quais eram os custos envolvidos para retrabalhar aquela produção. E foi decidido, então, dividir os custos entre as partes envolvidas. Não era tanto custo, era só rodar de novo e imprimir a nova data de produção, para daí poder mandar isso para a Rússia. Então, no fim deu tudo certo, foi um pouco mais caro do que deveria ser, mas o que isso acabou motivando da gente fazer, ou acabou mostrando pra gente que pessoas que estavam tomando decisões no lado comercial tinham um pouco conhecimento sobre a parte de Master Data, de SAP, de como fazer uma coisa funcionar na fábrica. E principalmente por ter diferenças entre a Rússia, e na época eu também estava trabalhando muito com os países árabes, a África, eles tinham coisas diferentes e requisitos diferentes que as fábricas da Europa não tinham. Então, esse momento foi aquele balde de água fria de falar, cara, a gente precisa começar a documentar processos melhores, entender em quais fábricas a gente precisa fazer o quê,
para garantir que isso possa ir para esses países que têm requerimentos diferentes da Europa. Então, a partir desse momento, a gente começou um projeto realmente de documentação e de identificação do que a gente precisava para se tornar uma zona, para se tornar EMEA. Então, na verdade, foi um erro, foi uma situação difícil, mas que acabou trazendo uma percepção maior do que a gente precisava fazer. Mas, foi isso aí. Eu acho que eu ia encerrar a pergunta agora, a resposta agora. Então, eu acho importante, de novo, gente, falar o que saiu do erro. Lógico, vocês podem perguntar, esteja preparado para isso, inclusive. Eles podem te perguntar um pouco mais sobre o erro, sobre o que ocasionou. Talvez eles estejam interessados. E aí você responde. Mas o foco maior seja em como você encarou aquilo a partir daquele momento. O que você fez? Então, você fez uma reunião, você foi identificar. Depois que estava resolvido o problema, o que você fez com essa informação? Foi assim, resolveu, pronto, acabou, lavei minhas mãos e fica no passado, não quero mais pensar sobre isso? Ou, tá, primeiro vamos focar em resolver o problema. Resolvido o problema, o que você fez com aquela informação? Então, eu acho que dá pra gente vender muito um comportamento forte a partir daquele momento. Então, é o R2. Então, essa é minha dica principal. Mas, galera, preparem-se e ensaiem muito. Porque essa eu acho que é uma das perguntas mais desafiadoras de responder, por ser uma situação tão delicada, então que a gente é a nossa vontade natural começar a dar justificativas e começar a explicar muito e começar a ficar nervoso e pensar o que eles vão achar. Foco no que você consegue tirar daquela situação, em como você conseguiu se portar, em como você conseguiu se acalmar. Eu devia talvez ter falado um pouquinho mais sobre como eu consegui me acalmar, mas, enfim, vocês entenderam. Vocês podem também olhar minha resposta e pensar que vocês teriam feito diferente. Mas foco no segundo R. Eu acho que para essa é um star com R1 e R2. É sempre bom mostrar o que a gente tira daquela situação mais difícil. Espero que tenha ajudado e vamos continuar se preparando para as outras perguntas.